Voltamos com o podcast Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Eu sou o Fernando Rudnick e estou com a nossa querida dupla dinâmica do jornalismo, da crônica esportiva paranaense, Carneiro Neto. Tudo bom, Carneiro? Tudo bem, graças a Deus, um prazer revê-los. E estamos iniciando, um novo ano e, lamentavelmente, com os 3 times da capital decepcionando totalmente. E você, Augusto Mafuz, como vai aí depois do período na praia? Tudo bem? Tudo bem. Com 5 netos, as minhas férias agora é que vão começar, né? Agora ainda até começar a aula? Não, muito bom. Viver o valor que restou mesmo hoje pra gente é a família e poucos amigos, né? Muito bem, muito bem. Meus amigos, vocês que estão nos acompanhando aí, deixa aquele pedido para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, se não é inscrito ainda, deixa o seu like, seu comentário, compartilhe esse podcast com todo mundo que você conhece para nos ajudar, para impulsionar o podcast Carneiro e Mafuz. Agora a gente vai direto, né? Começou o campeonato, começou o futebol, teve Atletiba no final de semana, Paraná jogou ontem também, então a gente tem muitos assuntos aí para tratar nesse programa e eu acho que a gente deve começar com o Paraná, depois a gente vai para o assunto do Atletiba. O Paraná está numa situação complicada nesse campeonato paranaense, depois de 5 jogos, aí quase metade do campeonato já aconteceu, e o Paraná está na zona de rebaixamento, e tem 6 jogos aí para tentar evitar uma nova queda para a segunda divisão. Só 2 pontos conquistados. É uma situação difícil, hein, Carneiro Neto? Você imaginava que o Paraná voltaria assim para a elite do futebol paranaense? Não, eu não imaginava nada, porque o Paraná é um problema, né? Ele não tem calendário, ele foi campeão da Série B e desmontou todo o time, dispensou o Tcheco, o treinador. Aquele time que subiu e o Tcheco eram melhores do que os atuais profissionais que atendem o Paraná. Aliás, o Argel foi dispensado. Demitido o técnico Argel. Agora, é difícil você analisar o Paraná porque, em função de tudo isso, 2 anos sem calendário nacional e com crise, evidentemente, econômico-financeira. Então nós temos que ser muito compreensivos. Lamento o sofrimento da torcida. Uma torcida muito participativa, a torcida que vai, ela apoia, mas vaia também, porque ela tem um limite, né, de suportar a carga. Agora, eu gostei da postura do Paraná, taticamente, no jogo com o Atlético. Eu achei que ele se comportou bem. Então, eu diria que o Argel fez a parte dele. Mas os jogadores contratados, muito fracos. Também salientei isso após a partida. Os jogadores que perderam chances de gol e muito deficientes. E depois, nas outras partidas, isso se escancarou. No jogo com o Operário, aquela violência, aquela pilhada sem nenhum sentido. E a derrota para o empate com o Andraus foi muito negativo. E agora a derrota para o Londrina. Teve o Azures e o Londrina. Ontem uma goleada já. O jogo do Azures não podia nem se realizar em razão das condições do gramado. Então o Paraná está em crise, está na zona de rebaixamento. E eu, sinceramente, não sei se ele tem recursos financeiros para tentar reforços nestas últimas rodadas para evitar o desastre de cair para a Série B estadual. Augusto Mafuz, a pergunta que eu deixo para você é: você acha que sem reforços, sem contratar mais jogadores, com o que o próximo técnico, aí a gente não sabe quem vai ser, terá nas mãos, dá para salvar o Paraná? Hoje 2 pontos, está a 2 pontos do Andraus, que é o primeiro time fora. Pois é, mas salvar, eu analiso agora a situação do Paraná presente e a situação futura. Só salvar do rebaixamento não basta, não vai resolver muito o problema do Paraná. E fica sem calendário no resto do ano. Vai continuar a mesma coisa, inclusive para o ano que vem. Uhum. Você me entendeu? Aí só pode pensar em 2027. Ele tinha que fazer agora, tentar, o que se diz impossível, ficar entre os 8 para tentar uma classificação em algum torneio nacional. E hoje, Mafuz, a distância para o 8º é de 5 pontos. Exatamente, é uma distância muito grande. Agora, mas não me surpreende, todo o time que começa do zero,
você não tem uma continuidade. Isso que o Carneiro falou. Você pode contratar o melhor time do mundo. Ele não vai jogar. Ele não vai jogar. Aliás, o Thiago Silva ontem, a torcida começou a vaiar o Fluminense no jogo contra o Madureira, que teve empate, e vaiaram o Canóbio. O Canóbio já está na marca no olho do furacão do Rio de Mas o Janeiro. Fluminense não sabia que o Canóbio não sabe chutar? Pois é, aí o que aconteceu? Ele disse, não adianta, se você vai reiniciar um trabalho, tem que dar o tempo para chegar ao mínimo possível para jogar. Condição física, Mas né? no caso do Paraná, era iniciar um novo trabalho, do zero. Então não me surpreende que o Paraná esteja nessa situação. Agora, tem gente do Paraná que sabe a consequência que vai dar, não digo só o rebaixamento vai ser um desastre, então. Mas o fato de não Agora, cabe uma disputar crítica. ganhar uma vaga No calendário, tem um calendário nacional. Seria a Série D e Copa do Brasil. Exato. É uma boa campanha. Precisa ficar em oitavo. Agora, a crítica que deve ser feita é o Paraná não tem base, né? Porque você tem garotos, né? Vamos supor, sub-20, ele podia vir com um time mesclado, mas isso é uma falha grave. Não é porque ele está sem calendário no principal que tem que parar Concordo com você. a base. Exato. Eu acho que isso é uma grave deficiência administrativa do Paraná Clube que precisa ser cobrada, não só por nós, da mídia, mas pelo torcedor também. Também concordo com você. A falta de calendário, a falta de base do Paraná, e base do Paraná, que foi uma das melhores aqui do futebol paranaense. Revelou mais jogador que Atlético, que Curitiba. 30 anos atrás, né? Não. Vamos dizer que aquela última geração, teve uma última geração. Thiago Neves, Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio foi anterior, mas o Vinícius, o goleiro, o Rodolfo. Não, teve o meu meia, menino, que foi... O Juliano. Não, Juliano, essa geração. Juliano. Não, fui pentacampeão mundial, comentarista hoje. O Ricardinho. Ricardinho também. Isso foi um craque. Sim, cracaço. O Maurílio, enfim. É que tinham negociado a base com uma empresa e a empresa deu o cano. Bom, sobre o Paraná ainda, uma situação que me chamou bastante a atenção é um certo descontrole que a gente vê depois das partidas, durante os jogos, a reclamação com a arbitragem. Ô, Abel, aí chega um nível aí assim... Aí tudo parte do Argel. O Argel é um camarada descontrolado. Ele era assim como jogador e é como técnico. Não foi uma boa opção. Não foi. A contratação do Argel Fux. A diretoria errou. Como errou nas contratações dos jogadores. Tem muito perna de pau para o meu gosto. Então, mas me chamou realmente a atenção. O Argel queria jogar para a torcida ali... Chega com o tablet. Mas sabe o que é, Carneiro? O jogo com o Operário na Vila Capanema foi um festival de besteiras, né? Carneiro, contratar jogador tem que ser um gênio. Contratar jogador com um contrato só de 3 meses, curtíssimo, Carneiro, né? 4 meses. Ah, sim, claro. É difícil, É difícil Carneiro, mesmo. Muito Também difícil. tem que relevar isso. Exatamente, é muito difícil. É claro que ainda tem muito tempo... Ganhando o salário mínimo. Tem muito tempo ainda para o Campeonato Paranaense, 6 rodadas ainda é bastante coisa. Já foi um período importante, mas pensando no futuro, não sei se dá para a gente fazer falar sobre essa hipótese. Mas o Paraná já viveu rebaixamentos recentes. Aguenta cair de novo? Aguenta, suporta? Financeiramente. Não vai mudar, a torcida não vai deixar de torcer. Mas qual o risco de quebrar com um novo rebaixamento? Não, mas na verdade, tecnicamente o Paraná não está quebrado, mas na prática, hoje ele está vivendo. De uma recuperação judicial. Não, que é evidente. A recuperação judicial suspendeu todas as execuções, mas hoje o Paraná está tentando ganhar algum fôlego, todo mundo sabe, através de um trabalho isolado do Carlos Werner, que fez ali uma equipe
para levantar dinheiro, para pagar jogador, porque o Paraná não tem outra fonte de renda. Agora, é problemática essa mudança do comando técnico nessa altura do campeonato, né? Um termo meio antigo, mas o Paraná precisa fato lutar. tem que acontecer. Ele precisa lutar desesperada e tenazmente para evitar o rebaixamento. Exatamente. E fica o convite aqui para o presidente Ailton Barbosa, a gente já tinha conversado em outras oportunidades sobre trazê-lo aqui, para ele vir aqui e a gente bater um papo aí sobre o futuro do Paraná. Fica aberto aqui o nosso canal para receber o presidente paranista aqui no Carneiro e Mafuz. Bom, vamos falar do Atletiba agora? Vamos começar. Vocês querem começar sobre a falta de futebol? Vamos começar ou sobre a briga? Não, pelas barbaridades que a diretoria do Curitiba fez. Primeiro, o ingresso a R$300. Foi um assinte. Segundo, ela fazer reunião do grupo de jogadores com torcida organizada, deu no que deu. Os jogadores entraram pilhados, entraram muito fora do normal, e isso foi muito negativo, não só para o clássico, mas para o próprio Curitiba, que fez uma péssima apresentação. Aquele Josué, por exemplo, que entrou no segundo tempo, português. Se o árbitro fosse minimamente competente, equilibrado e conhecesse a arbitragem, ele expulsava o Josué em 5 minutos. Porque este foi o causador de todos os transtornos, inclusive ele foi provocar os jogadores do Atlético após o encerramento da partida. Eu me lembro bem da imagem final. O goleiro Micael cumprimenta o Júnior Brumado, se despedem. Daí esse Josué começou a arrumar confusão. E daí deu no que deu. Olha, foi o pior Atletiba de todos os tempos. Porque enquanto teve gramado para jogar, péssimo jogo. Festival de passes errados. Esse time do Atlético, um horror. Os jogadores. O Zapelli errava e punha a mão na cabeça. Coitado do Zapelli, né? É impressionante a falta de qualidade do time do Atlético. E o Curitiba, o que nós sabemos, é mais do mesmo. É um time inferior ao do ano passado. Olha, é muita cara de Série B para o meu gosto. O nome do árbitro é Selmo Pedro dos Anjos Neto. Eu também concordo. Ele é o que é? Estreante? Ele estreou, foi o primeiro Atletiba dele, e né? o último, né? Não, sei. O quadro de árbitro atual da Federação Paranaense de Futebol é péssimo. Não, péssimo é a Federação Paranaense de Futebol. Exato. A administração da CBF, da Federação Paranaense de Futebol e outras entidades. O Brasil está um caos administrativo, né? Não é só na política, enfim, nos governantes. O futebol, meu Deus do céu, né? O árbitro relatou, depois do jogo, ainda 9 expulsões. E como é que ele vai relatar se ele estava no meio do campo e a briga foi lá na boca do túnel do Atlético? Mas ele se baseia na imagem. Olha lá, teve... Hoje permite, para fazer súmula e ele vê as imagens. Permite o uso da imagem. Pelo Curitiba, foram expulsos ainda por causa da confusão generalizada, a briga vergonhosa que aconteceu de novo, né? Porque já acontece recente aí nos últimos Atletibas. O Júnior Brumado foi expulso, Jamerson, Rodrigo Gelado, Seba Gomes e Josué pelo Coxa, Fernando, Felipinho, Micael e Isaac pelo Atlético. Sabe que essa briga desviou a atenção para o fato mais importante, que é a mediocridade dos dois times? Sim. Poucos estão analisando, acho que o Carneiro é um raro exemplo, eu talvez, com menos veemência, mas está escondendo que Atlético e Curitiba, é de chorar, é caso de polícia os dois times que estão formando para a segunda divisão. Eles não sobem com esse time, não sobem. O Atlético, eu estava pensando nessas férias, não sei se eu estou sendo otimista, o Atlético regrediu 10 anos com o rebaixamento. O Atlético parece um clube meio abandonado no departamento de futebol. É a sensação que eu tenho a longa distância, a longuíssima distância. Por quê? O Atlético não tem critério nenhum para nada. Veja o goleiro Micael. O Atlético já teve 3 goleiros de seleção brasileira. O Weverson, o Santos e o Bento. O Léo Link era mais ou menos. Esse Micael é uma promessa. Mas ele é um jogador complicado. Ele sai muito do gol, ele é muito afoito.
O Atlético precisaria urgentemente contratar um goleiro experiente, até para orientar esse Mikael. Negociou com o Santos. Porque o Mikael falhou no gol que derrubou o Atlético no jogo com o Bragantino. Ele saiu que nem um maluco. E nenhum ala, que o beabá do futebol é isso. Quando o goleiro sai, um ala tem que ficar embaixo da trave. Não, ninguém ficou. Nem o lateral direito e nem o tal de Esquivel. E o Atlético perdeu para o Bragantino. Nesse Atletiba, esse Mikael, ele saiu umas 4 ou 5 vezes de forma afoita, descontrolada da meta, e quase o Coxa fez um gol. No lance com o Lucas Ronier, ele levou sorte de não ter se machucado mais. Ele sofreu um corte na cabeça. Então a diretoria do Atlético, voltando à análise geral da coisa, essa diretoria do Atlético não tem critério, não sei quem é que orienta, né, o presidente Mário Celso Petralha, porque ele não entende nada de futebol, é um grande economista, né? Agora, quem que está dando as coordenadas? Não é o técnico. O Maurício Barbieri foi contratado depois dos reforços, entre aspas. Eu estou achando muito estranho, viu, esse volume de jogadores medíocres que o Atlético contratou, e o Curitiba também. Vou listar, Mafuz, antes de você comentar, as contratações do Atlético e do Curitiba para essa temporada. Chegou o Raul do Bragantino para o Atlético. Indicado pelo técnico. O Palácios, que veio do Fortaleza da Colômbia. Luiz Fernando veio do Atlético Goianiense. Bom jogador, vai ser útil. Veio o Leozinho, ex-melhor do mundo sub-20, sub-23 futebol salão, veio do Ituano, rebaixado na Série B. Esse não é o Léo que foi expulso. Não. Esse é o Leozinho. Teve o Léo Esse Pelé. Leozinho não apareceu ainda. Leozinho, não, mas logo já vai aparecer. Veio o Falcão, volante do CRB, Dudu, lateral do Criciúma, e o Allan Kardec, o último reforço. E o Kaique, como é? O Isaac. E veio o Isaac também. Saíram já Kaique Rocha, Léo Godoy, Fernandinho, Nicão, Prachetes, Canóbio, Christian, Coelho. Eu sei que é leite derramado, mas eu não posso deixar de abordar um assunto. Várias vezes, eu coloquei em dúvida a tendência de cair ser voluntária no Atlético. Não sei em ato de quem, mas agora, passado um mês da queda, veja só, o Atlético em um mês, o time não era ruim então, tão ruim como você imaginava. Em um mês o Atlético negociou o lateral direito, o Léo Godoy, negociou Kaique Rocha, negociou Eric, negociou Canóbio, negociou Christian e negociou Coelho. Todos esses jogadores foram ganhando o triplo que ganhavam dentro do Atlético. Só para você ter uma ideia, o Léo Link, que é o menorzinho deles, ganhava 70 mil no Atlético, foi ganhando 400 mil no São Paulo. Do Botafogo. Canóbio, Coelho, Eric, toda essa turma na faixa de 700, 800 mil. O Atlético, em um mês, faturou 300 milhões de reais. Em um mês, vendendo esses jogadores. Quer dizer, o rebaixamento foi bom para os jogadores e foi bom para o clube como empresa. Não foi bom só para a torcida. Todo mundo saiu ganhando nesse rebaixamento do Atlético, menos a torcida. Agora, o Atlético foi rebaixado, também por falha da diretoria, evidente. Você não troca 5 treinadores e quer sobreviver. Foi uma barbaridade, uma vergonha. E nada foi feito. A diretoria continua, né? Ela continua cometendo os equívocos do ano passado. Agora, o time anterior era superior a este. Se o Atlético tivesse mantido o Cuca, o Atlético estaria na Libertadores da América hoje, no mínimo, porque tinha um treinador, mas não teve dirigente para segurar o Cuca. Brincar com o Lúcio Gonzalez, eu acho muito perigoso. Foi um risco muito calculado. Isso foi obra do Paulo Autori. Que é outro que decepcionou totalmente, né? Essa passagem do Paulo Autori pelo Curitiba e pelo Atlético foi lamentável. Ele encerrou a sua carreira no futebol paranaense. Mas é tudo muito triste, sabe? Agora, voltando então ao Atletiba,
Por exemplo, o jogo, em 5 minutos, já machucou um zagueiro veterano do Curitiba. O Bruno Melo. Vai acontecer muito. Bruno Melo acho que não é tão veterano Mas o que assim. entrou é. O Rodrigo Moledo, sim, até jogou bem. Pois é. Aí, ali pelos 27, 28 minutos, esse árbitro medíocre expulsou injustamente o Léo, o zagueiro do Atlético, que disputou a bola com o Lucas Onier de costa para o jogador do Coxa. Então não podia fazer falta de jeito nenhum. Né? Então, e não fez nada, nenhum gesto, senão o Ronier fazia assim. Ele tinha alguma coisa diferente. Né? Ele tinha tomado o tinha tomado um cartão antes. Mas tudo bem, mas ali naquele lance não era nem para cartão. Sim, concordo. E daí ele foi expulso. Aí o Atlético afundou. O Atlético já estava mal no jogo, afundou e segurou. Aí onde é que está o time do Curitiba? Jogando em casa, com a torcida, pilhado, todo mundo agredindo todo mundo, xingando. O time do Curitiba é muito ruim. Esse pior Brumado, que o Atlético. Dá pena esse jogador. Ele é limitadíssimo tecnicamente. Olha, eu fiquei com pena da torcida do Curitiba, viu? Eu fiquei analisando assim aquela massa no estádio, né? O que nós vimos de grandeza do Curitiba no passado profundo e no passado recente, e ver essa coisa horrorosa. Essa diretoria do Curitiba beira a irresponsabilidade, viu? Em relações com a torcida. Que é um desrespeito cobrar R$300 e apresentar esse time como um novo time para tentar, finalmente... E não vai ser muito diferente na sequência do ano, porque o Curitiba trabalha dentro do orçamento, por causa da SAF. Agora, enquanto isso, o Atlético fica a Deus dará. O Deus, no caso, é o Petralha. O Atlético jogou com 2 times da Série B e não venceu. Não venceu. O Operário e o Curitiba. Isso. Não tem time para ganhar. E o líder do campeonato é o Operário. 11 Ele pontos. não tem time, não tem comando. Não tem comando. Esse é o futebol. Se você não tiver o comando, uma hierarquia que seja respeitada, não vai. Vocês cravam hoje que Atlético e Curitiba, com esses elencos, sem não reforços, sobe. não sobem? Vão ter dificuldade. Eu acho que vai ser muito improvável, porque tem muito time de dono, né? Tipo Exatamente. Novo Horizontino. Tem um tal de Atlético. Da onde que é o Atlético? De Minas Gerais. Estão jogando dinheiro em cima. O Mirassol subiu. É um time, né, com todo respeito, mas não dá para comparar com a dupla Atlético. Só que... O Atlético é o líder do Mineiro, inclusive. É Quem? o Atlético. É. Atlético, o Mas Atlético. isso é de novidade ou já existia? Não, é um clube de... Mas o estado não é o Atlético Mineiro? Não, mas tem agora o Atlético. É. Mas Deixa eu ver isso aqui, é malicioso, isso aí. Não, é de empresário. Pois é. Não, eu acho que eu me confundi. Ele não é líder do Campeonato Mineiro, mas é um time que subiu pela primeira vez para a Série B, um time de empresários. E é um time, inclusive, muito antigo, né? Tem uma história grande, assim, claro, em campeonatos menores, mas é um time que está estreando na Série B. Só que a gente vê, como você falou, Novo Horizontino acabou de vencer o Palmeiras, que já tem uma base. É uma Série B que a gente vai ter Atlético e Curitiba como os maiores clubes, os únicos campeões brasileiros. O Guarani foi rebaixado, né? Não está na Série B. Então eles vêm com essa responsabilidade. Mas quem acredita que vai ser fácil subir, eu acho que não, fácil? Vai cair do cavalo. Vai ser dificílimo, meu amigo. Dificílimo. Porque nós estamos aí já no final de janeiro, né? Daqui a pouco começa a Copa do Brasil, campeonato da própria Série B. E daí como é que começa em abril a Série Eles B. perderam a pré-temporada já, o Atlético e o Curitiba. Exato. Porque eles vão ter que refazer esses elencos. E não se culpe os treinadores, porque é muito bom esse Maurício Barbieri. Ele tem boa concepção, ele é muito ponderado. Concordo com você. E o Mozart não precisa de outra referência, que subiu com o Mirassol. Uhum. O problema do Atlético e Curitiba é direção de futebol. Não tem comando inteligente. Aí é difícil. Vou listar, como a gente listou do Atlético aqui, os reforços do Coxa para esse ano até aqui. De La Torre veio do Mirassol. Giovani, volante, veio do Novo Horizontino, 2 já veteranos. Rafinha, lateral, veterano, 39 anos, veio para ser a referência técnica ali de vestiário, para ajudar o Curitiba a tentar ter uma campanha de sucesso nesse ano. Caio Mateus, o mais jovem, 20 anos, veio de São Paulo. Rodrigo Moledo, também zagueiro, mais veterano, chegando agora. O Maicon, zagueiro, que já machucou também.
Everaldo, atacante, e o Felipe Machado, volante, que veio do Vitória. Essas são as contratações do Coritiba. E, como vocês falaram, acho que o Barbieri e o Mozart precisam de mais peças para fazer esses times jogarem. Mas peraí, aí que está o problema, eles já encheram a prateleira. Você citou aí 10 contratações do Coritiba e o Atlético perto disso. O que eles vão fazer? Vão mandar tudo embora de novo? Vão acertar quando? Em março? Abril? Amigo, falta critério, falta raciocínio. Agora, o futebol brasileiro é de ser desastre. Vê a estreia da seleção brasileira sub-20, tomou de 6-0 da Argentina. Que vergonha, né, cara? O Brasil é uma vergonha, o futebol brasileiro. Como é que vai pagar, como a Fu citou, esses jogadores que saíram do Atlético vão ganhar 700 mil por mês? Vão ganhar. Isso é o fim do mundo, amigo. Agora eles vão fazer o quê? Como é que faz? Eles vão esperar o quê? Esperando o Godot para arrumar a dupla Atletiba para a Série B? Mas quando é que começa a Série B? Vou checar aqui certinho, 5 mas de abril. Vou checar aqui. Ele começa depois da A? A A começa depois. 19 de... Deixa eu ver se é desse ano isso aqui. Não, eu acho que é no início de abril. Não é início de... Esse aqui foi do ano passado. O Campeonato Paranaense termina em março. Isso, final de março. Final de março termina início de abril. Então nós estamos... Tem 2 meses ainda para entrar na Série B. Então eles têm 2 meses para ver se arruma. Primeiro, o Atlético tem que ter um diretor de futebol institucional. Eu não sei se tem executivo, não tem nada. Essas coisas aí que não funcionam. Não tem nada. É um monte de enganador. Eu gostaria de ver alguém que responda pelo futebol do Atlético. O do Curitiba também não sei quem é. Não, ter alguém que responda pelo clube. Hoje não existe. O Curitiba, quem é que é o dono da bola lá? É esse que dão entrevistinha de vez em quando? É o William Thomas, que é o diretor de futebol. Esse tem experiência. Mas não sabe. Ele apita alguma coisa? Mas não apita, é orçamento, Carneiro. Eles destinam, a SAF destina, a SAF do Curitiba é diferente das outras. SAF do Curitiba nós temos aqui, para arrumar o time para a segunda divisão, 20 milhões. Não pode sair disso. Sim, daí contratos de 10. Exatamente. Cabeça de bagre. Como é que faz? Complicado. Meus amigos, teve um outro assunto que dominou as manchetes no Atletiba e, infelizmente, temos que falar de novo sobre isso, que foi o ato de racismo contra o zagueiro do Atlético, Léo Pelé. Eu quero falar disso aí. Um torcedor do Coritiba, com o próprio celular, filmando o jogador, xingando de macaco, de preto, ofendendo o jogador, cometendo crime. E postou no Brasil. Em algum lugar, esse vídeo vazou e agora ele está sendo procurado pela DEMAF. A DEMAF, inclusive, pede ajuda para tentar fazer o reconhecimento desse jogador. O Curitiba tentando também o torcedor, desculpe, tentando fazer esse reconhecimento pelas câmeras de segurança. Mas se você sabe quem é, entre em contato aqui, a gente entra em contato com a DEMAF. Mafuz, comente essa ofensa, barbaridade. Esse crime. No futebol brasileiro, nós já tivemos vários casos parecidos. Não teve nenhum caso parecido com esse. O áudio mostra a pessoa, o criminoso, deve ser tratado assim, cheio de ódio. Sim. Não era aquela ofensa em que você meio que ironiza e exerce a discriminação, não. Ódio puro, né? É como se ele tivesse com uma arma na mão, atirando se ele tivesse uma arma, ele atirava no Léo Godoy, no Léo Pelé, porque a ofensa foi odienta. A voz do cidadão dá para ver. Esse cidadão tem que ir preso. Tem que ir preso. Tem que localizá-lo, identificá-lo, prendê-lo. Porque é uma barbaridade. O mais rápido E o Curitiba tem a obrigação de identificar. Porque senão a justiça esportiva vai punir o Curitiba também. Eu sou, lógico, eu lamento, né, o racismo. Eu sempre falei que é o mau hálito da alma. A pessoa não respeitar a cor do outro, ou a nacionalidade, ou as condições sociais, o que for, né?
Eu acho isso muito triste, sabe? O futebol está dando uma canseira na gente, né? E o Mafuz tem toda a razão, tem que prender. Responder processo. Tem que servir de exemplo, né, Carneiro? Exatamente. Tem que servir de exemplo para não acontecer mais. De um ser humano bestificado contra um profissional. Mas foi um besta, Carneiro. Foi o ódio do besta. Uma coisa de louco, o jeito que ele grita. O jeito que ele grita. Sim, é uma situação... E assim, fica... O Léo Pelé, inclusive, ele se manifestou, dizendo que vai tomar todas as medidas, que quem grita ofensa racista comete um crime, e quem escuta e finge que nada aconteceu também tem culpa. Né? Então, quem estava em volta ali pode ajudar a identificar. Claro. Ele gritou, isso aí foi alto. Então, a torcida do Coritiba ela não pode ser generalizada pelo ato, mas todo mundo tem que ajudar a identificar essa pessoa, esse criminoso que estava lá no estádio. As consequências dessa confusão, desse péssimo Atletiba, o Coritiba deve perder mando de jogos, evidentemente. Os dois serão prejudicados com a suspensão desses jogadores expulsos, e espero que o departamento de árbitros também puna o árbitro. E o auxiliar, que estava ali na frente, é um ex-árbitro. O Busquila. Não, o Busquila, né? Foi o Busquila. E ele do lado... Não. Eu acho que é o Busquila. Deixa eu ver, acho que é isso, ver certinho. Eu acho que é isso. Falaram na hora da transmissão. Os auxiliares. Agora, é muito triste, né? Um jogo... Para nós, né? Paranaenses, nós temos valores. Temos orgulho de muitas coisas nossas do nosso estado. E o Atletiba faz parte disso. Agora, eles tratarem os dirigentes, os árbitros, tratarem o Atletiba de uma forma tão má, tão grosseira, tão incompetente, eu fico muito triste, sabe? Eu estou muito frustrado com esse início de temporada. Lamento estarmos no primeiro podcast do ano tratando deste tema lamentável. Os auxiliares, só para confirmar, Bruno Bosquilha e Ivan Carlos Bon. É esse Bosquilha que estava do lado em que o Léo, o zagueiro, foi ele injustamente expulso de campo. Exatamente. Certo, meus amigos, eu estava com muita saudade aí de estar aqui com vocês no podcast. Vamos para essa temporada 2025 aí com... Mas vou já antecipar, vai ser um ano longo. vai ser um ano longo. O mais longo dos anos. Vai ser. Tomara que com muita notícia quente aí para vocês comentarem e tomara boas, também. Pelo menos, né? Boas. E tomara agora... que com o acesso aí dos clubes paranaenses na Série B, né? Ainda é uma coisa que, né, fica estranho a gente ouvir. 2 clubes paranaenses, Atlético e Coritiba, os dois na Série B. Há 30 anos nós não ficamos fora da Série A. Desde 95. É um vexame completo. É verdade. E, aliás, vamos conversar também, muita coisa que dá pra gente relembrar. Aquela Série B de 95, tem muita história pra gente contar. Você não esqueça que o Atlético tá com muito dinheiro. É verdade. Já tinha dinheiro o ano passado e agora vendeu todo mundo, quer dizer... Para o Atlético, como empresa, o rebaixamento foi excelente. Né? Vamos ver se esse dinheiro aparece em algum momento. Vamos ver. Né? Tá certo, meus amigos. Voltamos na semana que vem com o podcast. Aliás, falar que... na próxima semana, toque nesse assunto de prestação de conta. Vamos entrar nesse assunto. Porque nós não podemos confundir prestação de conta com... que publicam em abril o balanço. O balanço. Uma coisa, outra coisa. Está na hora do Atlético, e em especial do presidente Mário Celso Petralha, prestar conta das últimas vendas a partir do Vitor Roque, o que vai para o Atlético, o que não vai para o Atlético. Eu acho que é uma obrigação que ele tem perante os sócios. Conselheiros ele não tem obrigação nenhuma, porque os conselheiros são todos vaquinhos de presépio. E os torcedores. É isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.